Olha, não importa se você está fazendo reposição hormonal ou não. Se você não pode ou se você não quer. O fato é que toda mulher que está no climatério ou na menopausa precisa fazer uma alimentação que dê a ela uma quantidade suficiente de hormônios naturais que vêm pelos alimentos. Isso é fundamental, porque se você conseguir uma grande quantidade de fito-hormônios pela alimentação, você mesmo que você faça, por exemplo, a reposição hormonal, você vai precisar usar menos hormônio do que você usaria. É claro que, por exemplo, hoje a reposição hormonal, ela é segura, não é mais aquela reposição que tinha antigamente, que era até com hormônio que vinha de égua prenha, né? E hormônios sintéticos. Então hoje a reposição é feita com um hormônio bioidêntico, isomolecular, que realmente tem poucas contraindicações, mas existem também. Mas independente disso, o ideal é que a gente consiga reduzir, inclusive, a quantidade que a gente vai fazer mesmo dessa reposição. Porque os fito-hormônios, eles têm ações maravilhosas que vão além dessa modulação hormonal natural que vai estar fazendo no nosso corpo. Por exemplo, tem ação anti-inflamatória, antioxidante, ação anti-câncer, protege coração, cuida da nossa microbiota intestinal, ação anti-envelhecimento, enfim, é muito benefício que a gente vai ter por ali sem nenhum tipo de risco. Por quê? Bom, o hormônio, normalmente, como é que ele faz para ele agir? Qualquer hormônio. Ele precisa se ligar no seu receptor. Então, imagina aqui uma tomada, tá? E imagina que você tem aqui o hormônio. Então, vamos pegar aqui como exemplo o estradiol, nosso hormônio feminino. Então, ele, como qualquer outro hormônio, para ele fazer efeito, ele tem que se ligar no seu receptor. Na hora que ele faz esse encaixe aqui, é que a função dele vai começar a acontecer no nosso corpo. Então, imagina o seguinte, os hormônios naturais que vêm dos alimentos, eles têm uma configuração muito parecida, uma estrutura muito parecida com os hormônios, tá? Então, por exemplo, vamos pegar a isoflavona da soja, que é o fito-hormônio mais conhecido aí que a gente tem. A isoflavona, ela é muito parecida, por exemplo, a configuração dela com o estradiol. E por isso ela consegue ir lá na tomadinha do estrogênio e se ligar, né? Então ela se liga na tomadinha do estrogênio. E aí é claro que tem uma ação mais fraca do que o hormônio, porém tem o seguinte, o fito-hormônio ele tem mais afinidade aos receptores que não têm relação com câncer. Câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário. Então, na verdade, além de estar fazendo essa modulação de hormônio no nosso corpo, ainda vai diminuir risco de câncer. Então é muito interessante que a gente consiga ter uma boa quantidade desses fito-hormônios ali pra gente, entendeu? Outra coisa, gente, que é muito, assim, não adianta também pegar uma diquinha outra, entendeu? E aplicar, porque acontece muito assim, legal, então agora eu vou comer soja e tá tudo certo. Aí você continua se alimentando mal, você bebe pra caramba, tem um estilo de vida ruim. Não é assim, dá mais trabalho, mas a realidade é o seguinte, a gente precisa fazer uma transformação, uma mudança em muita coisa. Para que esses hormônios, né, que vêm dos alimentos, eles consigam ser realmente ativados e utilizados no nosso organismo, a gente precisa de uma ajudinha das nossas bactérias intestinais. Então a gente precisa ter uma composição boa dessa microbiota intestinal, mais bactérias boas do que ruins. Porque são elas que vão pegar esse fito-hormônio, tá? E vão transformar na sua forma ativa. Então a gente precisa de uma alimentação que tenha muita fibra, né? Uma alimentação que seja muito bacana para estar nutrindo essas bactérias, né? Com alimentos bons, não adianta ultraprocessado, um monte de química, não. A gente precisa de uma alimentação fresca, uma alimentação natural, né? Que a gente vai realmente estar nutrindo essas bactérias boas aí, senão realmente não vai adiantar nada. Outra coisa, a gente precisa de um fígado bom também. Por isso que é importante que essa alimentação também dê um suporte hepático, tenha um perfil ali também muito anti-inflamatório e detoxificante. Por quê? A gente, por exemplo, você consumiu, vamos supor, a isoflavona, né? O alimento com isoflavona vai chegar lá na microbiota intestinal e aí ela já vai fazer uma transformação ali, né, para ficar mais ativo. E aí vamos supor, tá aqui, né, chegou no intestino, a microbiota vai ativar ali e aí essa substância ativada, esse fito-hormônio ativado, ele vai ser absorvido, vai passar pela parede do intestino e vai pro sangue. Chegou no sangue, ele vai para onde? Quem recebe tudo que é absorvido? É o fígado. E ali o fígado, ele vai ter que pegar
aquela substância ali que foi formada e também fazer mais uma biotransformação para ficar mais ativa ainda. E aí esse fígado tem que estar bom. E para que essa reação ocorra de forma adequada, entra um monte de nutriente ali, gente. Entra zinco, magnésio, selênio. Então a gente precisa de alimentação com comida de verdade, que te dê nutrientes. Não adianta pegar diquinha solta, vou comer isoflavona, tá tudo certo. Você entendeu? Então a alimentação como um todo tem que ser muito boa. Agora, é claro, faz toda a diferença você saber o que é. Quanto que eu vou consumir, né, desse fito-hormônio para ter esse efeito desejado. Como que eu vou consumir? Isso é fundamental. Por isso que eu tenho, por exemplo, o curso Poderosas da Menopausa, que é um curso para as mulheres climatério e menopausa, que é 6 bases, que é um método para você implementar tudo o que precisa para você estar bem nessa fase e, enfim, daqui para frente, né? E dentro da estratégia nutricional, que eu ensino tudo, como que tem que ser a alimentação, porque é diferente, né, gente, de uma alimentação, simplesmente uma alimentação saudável. Não, é uma alimentação para essa fase específica. Tem que ter fito-hormônio, tem que ter muito agente anti-inflamatório, a gente tem que fazer modulação intestinal para que a gente aproveite tudo isso que a gente está consumindo. Então, enfim, é muito específica para essa fase. E aí, eu digo, né, eu ensino como que a gente pode fazer também, assim, a quantidade, como fazer, porque isso faz toda a diferença. Se não for uma quantidade, né, que a gente vê nos estudos fazendo efeito, não vai ter efeito terapêutico. Se você usar da forma errada, né, a gente não vai conseguir, na verdade, ter aquela ação. Você não vai conseguir absorver, ter biodisponibilidade. Então, isso tudo na prática eu ensino lá. E olha só, a gente tem vários fito-hormônios maravilhosos pela alimentação, né? Por exemplo, dar um exemplo para vocês. Tem as isoflavonas da soja. Eu não considero a soja a melhor fonte de isoflavona, o grão de soja, pra gente estar utilizando com muita frequência, porque ele é muito alergênico, ele é tipo o glúten, é difícil, é uma proteína de alto peso molecular, é difícil da gente conseguir digerir muito bem. Então, assim, eu prefiro usar alguns derivados da soja que tem muitas isoflavonas e que tem uma digestibilidade muito menor, né? Claro, a gente tem que usar sempre soja não transgênica, né? Mas, por exemplo, o tofu, o tempê, o miso, então tudo isso é fácil da gente aplicar na nossa alimentação. Assim, só não tem o hábito, mas precisa saber como, quantidade, é fácil, super tranquilo. A gente tem, por exemplo, a romã, que é maravilhosa, traz, na verdade, hormônio pra gente, é natural, e ainda faz um suporte cardiovascular. Ó, o coração é o calcanhar de Aquiles da mulher da menopausa, tem que cuidar muito bem. Então, cuida toda essa parte cardiovascular, tem ação anticâncer e, ó, manchinha de pele, colágeno, flacidez, firmeza de pele e ruga, isso tudo a romã faz, gente. Olha que maravilha. Resveratrol, né, que tem no amendoim, tem nas uvas roxas. A gente pode usar o gergelim, a linhaça, enfim, todos esses são fito-hormônios, mas você tem que saber como usar, a quantidade de usar, como inserir, essa frequência é muito importante. E assim, vou dizer pra vocês assim, os principais erros que eu vejo, sabe, é o seguinte: são as mulheres que fazem a reposição hormonal e aí acham que não precisa fazer mais nada, que já tá tudo certo, passam os sintomas, então tá tudo resolvido. Esse é um grande erro. O outro é o seguinte: não posso fazer reposição hormonal. E agora? Agora eu tô fadada a viver a vida inteira com uma má qualidade de vida. Gente, péssimo. Não, a gente tem sim o que fazer e muito. Ou então assim, não tenho sintoma nenhum, não preciso fazer nada. O sintoma, gente, você pode ter ou não. Você pode até ser uma sortuda que não tem sintoma. Mas não pense você que todas as modificações, todas as alterações que a falta de hormônio traz, não está acontecendo dentro de você. Sim, você está com o seu coração mais exposto, o seu cérebro mais exposto, perdendo massa óssea, perdendo colágeno, ficando muito mais vulnerável a uma série de doenças. Então, assim, isso tudo faz as pessoas acharem que não precisam fazer essas mudanças, né? Implementar essa estratégia, mas todas as mulheres que estão no climatério e na menopausa precisam fazer, todas precisam. E olha, gente, a escolha é agora, é para você ter uma melhor qualidade de vida agora e para você determinar como que vai ser a sua vida daqui para frente, porque isso não é uma fase e agora, voltou, acabou, não, é agora você cuidar, pensando no hoje e pensando em como você quer viver a partir de agora na sua vida, né? Tanto esteticamente, mas muito mais do que isso, como que você quer viver a longevidade, viver bem e viver muito.